Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados na noite de hoje. Queridos, é um privilégio estar com os irmãos aqui na data de hoje, onde nesta oportunidade estaremos tratando da palavra do Divino Mestre e, para tanto, convidamos os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, onde vamos ler nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 35. Até o 38. Aliás, até o final do texto dessa história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, que o Senhor aplique ao nosso coração, nesta noite, as verdades contidas neste pequeno, mas importante texto da palavra do Divino Mestre. Vamos orar mais uma vez, queridos, nesse instante, silenciosamente, inicialmente, e depois farei uma oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite e pedimos a tua bênção para nós enquanto igreja e rogamos, Senhor, que a nossa mente seja aberta pelo teu Santo Espírito nesta noite, para que possamos compreender as verdades divinas que tu queres trazer ao nosso coração na noite de hoje. Abençoa-nos em tudo, te pedimos no nome de Jesus. Amém. O verso 38, irmãos, diz assim: e ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Despertaram-no e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, existe algo mais perturbador do que sentir que Deus está silencioso, justamente quando mais precisamos dele.
Os discípulos conheciam bem esse sentimento. Ali estavam eles, homens experientes do mar, eram pescadores profissionais, enfrentando uma tempestade violenta que ameaçava suas vidas. As ondas invadiam o barco, o vento uivava, o terror naquele instante era sem dúvida real e palpável. E Jesus? O texto responde: Jesus estava dormindo tranquilamente na popa do barco, a cabeça repousada sobre um travesseiro, aparentemente alheio ao caos que estava ao seu redor. Não é de admirar que a pergunta deles tenha saído carregada de ansiedade e talvez até de um toque de acusação, quando dizem: mestre, não te importa que pereçamos? É como se dissessem a Jesus: estamos aqui morrendo e tu não te importas com isso? Vai nos deixar morrer? Vai nos deixar naufragar? Era mais ou menos esse o sentido da palavra dos discípulos aqui nesta ocasião. Essa pergunta, irmãos, ecoa através dos séculos e ressoa nos corações de todos que já passaram por tempestades violentas. Quando o diagnóstico é assustador e Deus parece silencioso, quando as contas se acumulam e o céu parece fechado, quando o relacionamento desmorona e as orações parecem não passar do teto, quando a dor é tão intensa que às vezes questionamos: Senhor, tu não te importas com a situação pela qual estamos passando? Tu não te importas com as nossas dificuldades? Mas, irmãos, essa história bíblica não é sobre um Jesus indiferente. É sobre um mestre que nos ensina lições profundas através do seu aparente silêncio. Hoje vamos descobrir pelo menos 3 verdades transformadoras que estão escondidas nesta cena dramática do Cristo adormecido. Primeiro, ou a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, é que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. Marcos nos dá um detalhe precioso. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, ou sobre uma almofada. Isto não era um desmaio de exaustão ou inconsciência involuntária. Era um ato intencional, pacífico, descansado. Enquanto os discípulos lutavam com cordas e velas e águas que caíam sobre eles, encharcados e apavorados. Enquanto isso, Jesus dormia com a serenidade de quem sabe exatamente o que está acontecendo. O silêncio de Cristo não era abandono, era confiança, não era negligência, era soberania. Ele estava fisicamente presente no barco, mesmo que temporariamente inativo, dormindo.
A presença silenciosa não é ausência. Jesus estava no barco. Como observa o teólogo A.W. Tozer, falando a esse respeito, ele diz assim: Deus nunca está em apuros, nunca perplexo, nunca em pânico. Nós podemos estar em apuros, mas Ele nunca está. O silêncio divino, irmãos, não indica sua impotência ou seu desinteresse. Frequentemente, revela nossa necessidade de crescer em confiança. Vivemos em uma cultura que interpreta o silêncio como rejeição. Se alguém não responde imediatamente, presumimos o pior, mas Deus opera em outra dimensão temporal e espiritual. Seu silêncio é, muitas vezes, pedagógico, não punitivo, mas para nos ensinar. Ele nos ensina através do que parece ser a sua ausência. O mar da Galileia, onde ocorreram todos esses fatos, era notório por suas tempestades súbitas e violentas. Localizado cerca de 200 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas, o lago criava um funil natural para ventos devastadores que desciam das montanhas circundantes. Essas tempestades podiam surgir em minutos, de um momento para outro, transformando aquelas águas calmas em ondas de até 3 metros de altura. Para pescadores que conheciam esse mar, o pânico era justificado. Eles sabiam que essas tempestades poderiam ser fatais. Daí onde observamos o seu temor. A menção de Jesus dormindo na polpa, que é a parte traseira do barco, sobre um travesseiro, sugere que ele havia se acomodado deliberadamente para descansar, possivelmente usando a almofada de couro que servia de assento ao timoneiro. Então, era aquele o local onde Jesus estava. Philip Yancey, em seus escritos sobre a desilusão com Deus, ele relata a história de uma mulher chamada Sara, que orava desesperadamente durante a longa doença de seu marido. Ela sentia que Deus havia desaparecido completamente. Mas anos depois, ao revisar os seus diários daquele período sombrio, ela descobriu algo surpreendente. Em cada página, onde ela expressava sua solidão e o seu desespero, havia também registros de provisões inesperadas, de pessoas certas que apareceram na hora certa, de forma que ela não sabia que tinha. Deus não estava ausente, Ele estava silenciosamente presente, sustentando-a de maneira que ela só conseguiu perceber no retrospecto que fez da sua vida naquele período. Irmãos, Deus age em todos os aspectos. Eu vou citar uma pequena história com relação a mim. Eu gosto sempre de citar algumas historinhas, né? Eu fui para o seminário
Minha família estava me financiando para estudar, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar lá, e aí lá eu decidi que ia para o seminário. E aí, quando menos se espera, 60 dias eu estou de volta, porque tinha a opção de ir para São Paulo ou de vir para Recife. Então eu vou para o seminário de Recife, na época só tinha esses dois. E é claro que minha família, não sendo crente, não gostou nem um pouco disso, né? E eu tive um propósito. Além da minha família não ter muita condição financeira, eu tive o propósito de não vou pedir nada. Se eu sirvo a Deus, Deus tem que suprir, não é? E, irmãos, a comida do seminário não era boa não, nunca foi, não é? Nunca foi. Tinha um pãozinho seco lá, que era sempre seco, eu não sei porque só vinha o pão seco, né? Pois bem, mas o fato é que apesar de tudo isso, eu ganhei uns quilinhos. Né? E aí eu tinha um único paletó, que era o que eu ia para a igreja com ele, né? Eu comecei a trabalhar na igreja no primeiro ano. Quando fui designado para o seminário, já foi designado também uma igreja onde eu ia trabalhar. E ficou de um jeito, irmãos, que eu estava levando o paletó ou no braço ou no ombro, né? Porque aqui não cabia mais, não entrava, né? E eu botei lá, não vou pedir. E fiquei. Tirei férias. E o paletózinho foi sempre no braço ou no ombro, né? Estava na cadeira e pronto. Como se fosse o calor que estivesse impedindo de usar, né? Pois bem, e aí quando cheguei de retorno no seminário, fui lá na minha caixa de correspondência, tinham algumas correspondências, eu levei, e tinha uma lá, que era assim, Igreja Presbiteriana do Centenário, em São Paulo. Eu digo, a igreja mandou uma correspondência para mim, não conheço ninguém lá. Aí abri, né? Aí lá, ainda me lembro como se fosse hoje. Aí, quando abri, tinha uma correspondênciazinha que dizia assim: caro seminarista, a nossa igreja decidiu anualmente presentear um seminarista. Você foi o escolhido deste ano. E estava lá um cheque nominal de 55 mil cruzeiros novos na época. Era a moeda da época, viu? E, irmãos, esse dinheiro deu para comprar o paletó, não só o paletó completo, com sapato, com tudo, né? E ainda sobrou para o resto do ano, para livre, para tudo mais. E eu não conheço ninguém naquela igreja, nunca conheci, até hoje. E todas as vezes que o reverendo Noé Ramos de Paula, que era vice-presidente da IPB, ia lá para São Paulo, quando ele voltava, ligava para mim, aí dizia ele, vem aqui. Aí eu ia lá, no gabinete dele, né? Aí dizia, não, que eu estive lá em São Paulo, mandando um negócio aí para você. Aí vinha lá com tudo, era lençol, era pasta de dente, perfume, era um enxoval completo. Quem é que faz isso? É Deus, irmãos. Ele, apesar de estar silencioso, Ele está cuidando de todas as coisas, e era exatamente isso que Ele estava fazendo aqui, apesar de aparentemente estar isolado, sem se envolver naquela situação calamitosa que acontecia naquele instante. E eu pergunto, em qual tempestade você está hoje? Olhando para o que parece ser um Cristo adormecido. O silêncio de Deus não significa que Ele saiu do barco. Ele está presente, mesmo quando não o sentimos. A fé verdadeira não depende de sinais constantes ou confirmações emocionais contínuas. Às vezes, Deus nos ama demais para nos dar respostas imediatas que nos impediriam de desenvolver raízes profundas de confiança nele. No início do texto, você observa Jesus dizendo assim: nós vamos para o outro lado. Ele foi claro. Ele não disse, olha, nós vamos tentar atravessar aqui e talvez venhamos a naufragar, mas ele foi claro, nós vamos para a outra margem do lago.
Eles precisavam ter confiado em Jesus Cristo desde o início, sabendo que, apesar de toda dificuldade, Jesus estava ali. O Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isaías 41, 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deuteronômio 31, 6 diz assim: Ele não te deixará, nem te desamparará. E finalmente, vamos citar um texto aqui do Novo Testamento, né? Citei tudo do Antigo, né? Novo Testamento, Mateus 28, 20, Jesus diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, por mais difícil que a nossa situação atual possa parecer, devemos confiar nele e ter a certeza que ele está conosco, apesar das dificuldades. Ele não disse que não teríamos dificuldades, ele disse que estaria conosco. Segundo ponto: a tempestade revela o que está escondido no nosso coração. É na tempestade que a nossa fé se evidencia. A reação dos discípulos é reveladora. Mestre, não te importa que pereçamos? Não foi uma oração educada pedindo ajuda, foi uma acusação carregada de dúvidas sobre o caráter de Jesus. A tempestade não criou essa dúvida, ela simplesmente revelou o que já estava latente em seus corações. A tempestade foi apenas reveladora. Observe que Jesus havia dito: passemos para o outro lado. Versículo 35 do mesmo texto. Jesus não disse: vamos naufragar no meio do caminho. Vamos atravessar, vamos para o outro lado. Mas, no calor da crise, eles esqueceram a promessa e se fixaram só nas circunstâncias. A tempestade expôs a qualidade superficial da sua fé. É por isso que Jesus pergunta no final. Timothy Keller afirma o seguinte, a respeito de fé. Ele diz assim: a fé não testada é uma fé não confiável. Somente a pressão revela se a nossa fé está ancorada em Deus ou em nossas circunstâncias. Com isso ele está dizendo, é na tempestade que nós revelamos e evidenciamos de fato a nossa fé. As tempestades são instrumentos divinos de revelação e refinamento, não de destruição. Deus permite tempestades, não porque quer nos fazer sofrer, mas porque quer nos fortalecer. Como o fogo revela a pureza do ouro, as adversidades revelam a autenticidade da nossa fé. Se nossa paz depende de circunstâncias favoráveis, não é paz, é mera tranquilidade temporária. É importante notar, irmãos, que alguns desses discípulos
eram pescadores profissionais, como Pedro, André, Tiago e João. Eles haviam enfrentado tempestades antes e sobrevivido, mas desta vez era diferente. Não era apenas a intensidade da tempestade, era o fato de Jesus estar com eles e aparentemente não fazer nada. Essa era a razão. Isso confrontou suas expectativas sobre quem era Jesus e o que significava segui-lo. Na cultura judaica, o mar representava sempre caos e perigo, forças que somente Deus poderia controlar. Jó já nos fala isso no capítulo 38, versos de 8 a 11 do seu livro. O fato de Jesus acalmar o mar revelaria sua identidade divina de forma inconfundível, como veremos. C.S. Lewis passou, irmãos, por um período de profunda crise de fé após a morte da sua esposa Jo. Ele escreveu, depois de passar pela tempestade toda, ele escreveu o seguinte: enquanto não precisei de Deus, todas as noites ele parecia presente. Agora que preciso desesperadamente, há apenas portas batidas na cara, o som de uma tranca sendo fechada por dentro. Mas, queridos, foi justamente nessa tempestade de dor que Lewis descobriu uma fé mais profunda, não baseada em sentimentos, mas baseada em convicção. Ele concluiu que Deus não o havia abandonado, estava forjando nele uma fé que pudesse suportar qualquer tempestade. O que suas tempestades atuais estão revelando sobre você? Quando a pressão aumenta, o que vem à superfície? Palavras de fé ou acusação contra Deus? Confiança ou pânico? As crises não criam nosso caráter, elas o expõem simplesmente. E essa exposição é o primeiro passo para a transformação genuína. Talvez hoje você precise olhar honestamente para o seu coração e reconhecer: Senhor, minha fé é mais frágil do que eu pensava, mas quero uma fé que permaneça firme, mesmo quando tu pareças estar dormindo. É essa fé que nós precisamos ter. Tiago, no capítulo 1, versos de 2 a 4, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz assim: no que exultais? Embora agora, por um pouco, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé se torne em louvor e glória e honra. Paulo, em Romanos 5, versos 3 e 4, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. Por isso, irmãos, quando você estiver num momento difícil da sua vida, lembre-se que Deus está com você e que aquela provação vai fortalecer a sua fé e vai gerar perseverança naquilo que você ouviu do Senhor. Terceiro, a paz de Cristo é maior que qualquer tempestade. Está ali, né? A paz de Cristo é maior que qualquer tempestade. Quando Jesus finalmente se levantou, ele não entrou em pânico. Não houve correria, não houve ansiedade. Com duas palavras simples: acalma-te, emudece. Ele repreendeu o vento e o mar, como se estivesse corrigindo uma criança desobediente, e imediatamente houve grande bonança. Verso de número 39. Jesus simplesmente ordenou que a tempestade se acalmasse e emudecesse, e na mesma hora houve bonança. Mas o mais impressionante não foi um milagre sobre a natureza, foi um milagre revelado na natureza do próprio Jesus Cristo. Sua paz interior era tão profunda que nem mesmo uma tempestade mortal poderia perturbá-la. Ele tinha autoridade sobre as circunstâncias, porque vivia em submissão a Deus, o Pai. Como ensina Max Lucado, em um dos seus escritos, ele diz assim: a paz de Cristo não elimina as tempestades, mas nos capacita a atravessá-las com uma confiança que desafia a lógica. A pergunta não é se enfrentaremos tempestades. Enfrentaremos tempestades, é certo. Mas qual Cristo carregamos no barco quando elas chegarem? Essa é a importância. Não importa o tamanho do meu problema, importa qual é o Cristo que eu tenho, que estou levando comigo para me dar vitórias diante de todas essas tempestades, e se Ele prometeu, eu tenho que confiar nele. Esse é o contexto desse ensino contido nesse texto importante da palavra do Mestre. Jesus oferece algo que o mundo não pode dar: paz em meio ao caos. Não apenas depois dele, mas durante o caos temos que ter paz. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo. É uma paz que, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4 e verso 7, é uma paz que excede todo e qualquer entendimento, porque não se baseia em circunstâncias externas, mas em uma realidade espiritual mais profunda. O poder de Jesus sobre a natureza não era novo na história bíblica. Era a confirmação da sua divindade. Diz a palavra que somente Yahvé tem autoridade sobre os mares. Você encontra o Salmo 89, verso 9, Salmo 107, verso 29, falando a esse respeito. Quando Jesus acalmou a tempestade,
ele estava revelando sua identidade como Deus encarnado. Por isso, não é surpresa que os discípulos tenham reagido com temor reverente. Você observa no verso 41 que eles dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra emudece, no grego, é a mesma usada para silenciar uma pessoa. Jesus não apenas controlou as forças naturais, ele comandou como quem tem autoridade absoluta sobre toda a criação. Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto, conta sobre os momentos mais terríveis no campo de concentração de Ravensbrück, onde ela esteve presa e presenciou a morte de centenas de judeus. Enquanto via horrores inimagináveis ao seu redor, ela aprendeu algo muito profundo e escreveu a esse respeito. Disse ela: não há cova tão profunda que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Ela experimentou uma paz sobrenatural que não fazia sentido diante das circunstâncias pelas quais ela estava passando. Era a presença de Cristo, não a ausência da tempestade, que lhe dava aquela paz inexplicável. Ela estava no caos, todo mundo morrendo, sem ter o que comer, fechada no campo de concentração, e o seu consolo era apenas esse: não há cova tão profunda que Deus não esteja lá. É aquilo que o salmista diz: se subo ao mais alto céu, lá estás. E se desço ao mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Onde estivermos, irmãos, Deus está. Essa é a nossa confiança. E essa é a paz que devemos ter. Porque precisamos entender que não importa o tamanho do nosso problema, importa é o tamanho do nosso Deus. Isso é o que é importante. Jesus está perguntando hoje, assim como perguntou naquela ocasião: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Tendes fé. É só isso que ele está pedindo aos seus discípulos e a nós. A questão não é a intensidade da sua tempestade, da minha tempestade, mas a profundidade da nossa fé. Você pode ter paz mesmo quando as ondas invadem o barco, porque aquele que está no barco com você tem autoridade sobre todas as ondas. Por isso, não há o que temer. Pare de tentar acalmar a tempestade com suas próprias forças. Em vez disto, acorde Cristo. Não porque ele esteja literalmente dormindo, mas porque você precisa reconhecer a sua presença e a sua autoridade. Clame a ele. Ele pode não acalmar a tempestade imediatamente, da maneira que você espera, mas ele certamente acalmará o seu coração no meio da tempestade. João, no capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, acho que está aí também,
ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Salmo 107, verso 29, que citei anteriormente, diz assim: faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Salmo 107, verso 29. Voltemos, irmãos, àquele barco no mar da Galileia. A tempestade era real. O perigo era genuíno. O medo era compreensível. Mas havia uma realidade ainda maior no barco: a presença do Filho de Deus. E essa presença fazia toda a diferença. Não porque eliminou a tempestade imediatamente, mas porque garantiu que a tempestade não teria a última palavra. Os discípulos fizeram a pergunta errada. Não te importa que pereçamos? Porque Jesus havia prometido que chegariam do outro lado. A verdadeira questão era: confiaremos em tua palavra ou em nossas circunstâncias? Jesus já havia dito: nós vamos para o outro lado. E eles tinham que ter confiado. Nesse sentido, bem resume Eugene Peterson, quando diz assim: a fé não é sobre ter todas as respostas ou ver o caminho completo. É sobre conhecer aquele que conhece o caminho e confiar nele mesmo, especialmente quando ele parece estar dormindo. Aqui está a verdade transformadora que você precisa levar consigo. Cristo no barco durante a tempestade é maior do que a tempestade sem Cristo em águas calmas. Você prefere uma tempestade tranquila sem a presença de Cristo ou uma vida turbulenta com Ele ao seu lado? A escolha parece óbvia quando colocada dessa forma, mas muitas vezes, em meio às tempestades, esquecemos o que realmente importa, que é a presença de Jesus Cristo. Antes de encerrar, irmãos, eu quero trazer aqui 3 verdades para que nós possamos carregar conosco, em nosso coração. Primeiro, quando Deus parece silencioso, Ele está presente. Não confunda seu silêncio com sua ausência. Ele está no barco com você, seja qual for a condição. Segundo, suas tempestades revelam a qualidade da sua fé. Use-a para crescer, não para desistir. O que está sendo revelado em você hoje pode ser transformado amanhã. Terceiro, a paz de Cristo é a paz de Cristo é mais poderosa que qualquer tempestade. Você não precisa esperar as águas se acalmarem para ter paz. Você pode ter paz nas águas agitadas, porque Cristo está com você. Seja qual for o problema, você pode estar tranquilo, porque Cristo está com você.
A pergunta dos discípulos no final da história é nossa pergunta hoje. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Cristo, que tem autoridade absoluta sobre sua tempestade. Ele é o Deus que se importa mais do que você imagina. Ele é o Senhor que prometeu nunca te deixar e nunca te desamparar. Não esqueça isso. Lembre sempre disso. E vou encerrar com a frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos acompanhe em todos os dias da nossa vida e que Ele seja o nosso socorro diante de todos os problemas, as dificuldades e as aflições pelas quais viermos a passar, e que nunca nos esqueçamos de que Ele está conosco. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta nesta noite para os Teus servos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, e que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, transforme cada vez mais a nossa vida, para que possamos, Senhor, confiar em Ti sobre toda e qualquer circunstância. Que nada, Senhor, venha abalar a nossa fé, que nada venha, Senhor, a ser colocado de empecilho entre nós, a nossa fé e Ti e as Tuas promessas. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém.